Bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos aqui no Multi-Estúdios, aqui na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo para um bate-papo o fisioterapeuta da Seleção Brasileira e professor universitário Odir de Souza. Seja bem-vindo, Odir. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela lembrança, né? E estamos aí, né, para somar algum tipo de experiência que seja, né, para poder facilitar nosso bate-papo. Para quem não conhece a história, a gente está diante aqui de um dos principais profissionais da área de educação física e fisioterapia, né, aqui da nossa cidade e do nosso país, né, principalmente fisioterapia esportiva, né. Odir, conta pra gente aqui um pouquinho da sua história, como é que você surgiu essa história de você ser um profissional da fisioterapia e ser referência, né? Então, eu por ter, né, já muitos anos de formado, né, são 41 anos em educação física e 37 anos em fisioterapia. Eu vim de uma formação muito básica, né, onde a fisioterapia ela era considerada generalista. E pelo passar dos anos e também fazendo parte, né, de várias formas de subir a profissão, né, de cada vez mais a visibilidade dessa profissão, fiz a especialização na área esportiva e atuando, né, de forma concomitante no esporte, como na área também, né, de educação, formando profissionais. E com isso eu fui ascendendo profissionalmente e conquistando. Comecei no esporte paralímpico na década de 80. Mas nessa época já era complicado, né, trabalhar nessa área, né? A gente não tinha profissionais nessa época, né? Exatamente. Assim, foi um desbravador, então, né? Exato, eu fui um E foi muito complicado entrar por essa área nessa época que não tinha. Nessa época, se eu não me engano, a gente só tinha massagista, né? Exato. A gente tem uns renomados aí, os falecidos Isso. saudosos, né? Knockout Jack. Isso. Então, tanto é que quando nós começamos nos clubes, as pessoas não sabiam ainda diferenciar quem era o massagista ou o fisioterapeuta, né? Se confundia muito, né? Exato. E antigamente você tinha um departamento médico, e esse departamento médico era o médico e o massagista. E quando nós começamos a entrar, isso já na década de 90, né, onde o fisioterapeuta foi mais reconhecido para poder entrar na área esportiva, por quê? Porque nós não tínhamos especialidades ainda. E então a área esportiva ela veio efetivamente, né, depois do ano 2000, que nós conseguimos regulamentar a especialização. Porque não é só do futebol, né? Às vezes a gente associa muito essa profissão muito para o lado do futebol, né? Mas é na realidade o esporte de alto rendimento, né? Exatamente. E com a evolução do conceito de esporte de alto rendimento, né? Acho que abriu brecha para vocês crescerem na profissão, sim, se tornarem as peças importantes, né? Sim, a profissão ela ganhou um rumo muito interessante, ela ascendeu. Na década de 90, né, eu era diretor do curso de fisioterapia da Gama Filho e nós vimos, né, que aquele período da década de 90 foi a profissão mais escolhida, né, que foi a fisioterapia. E aí entraram as regulamentações das especialidades que abriu muito mais o campo. Então, a área esportiva ela se tornou assim uma especialidade e um aprofundamento de todos os estudos e pesquisas. Então, nós crescemos com a profissão e eu fiz parte, né, desse processo. Dessa evolução, né? Todo de evolução aí que hoje... Porque, na realidade, não fez parte do processo, né? Foi referência nesse processo, né? A gente, né, eu tive a oportunidade... Quantos né, profissionais que estão hoje aí no mercado aí que passaram aí pelos seus ensinamentos aí, aprendeu aí um pouquinho aí dessa bagagem toda, né, que ele tem aí? Realmente eu sou professor universitário já há 35 anos e tive a oportunidade, né, de trabalhar nas diversas universidades aqui do Rio
e dando a formação, né, para diversos profissionais também e oportunidade de estágio. Então, a gente somou tudo isso aí para que a profissão se consolidasse e hoje o fisioterapeuta, além da visibilidade, ele tem assim, um respeito profissional, porque foi uma área que ela cresceu em todos os sentidos, através de pesquisas, de vários trabalhos, de várias dedicação mesmo. E tecnologia também ajudou muito, a né? tecnologia mudou muito, né? Você imagina que anos 80 para cá, com tecnologia, como mudou muita coisa, né? Exatamente. Quando eu cheguei na CBF, né, ainda era Dr. Lídio Toledo. Sim, saudoso. E aí a gente tinha ali um infravermelho. E era um expoente, né, na medicina esportiva, né, nacional. Então, aí a gente tinha o quê? Os recursos bem básicos para fazer um trabalho. E, como eu falei, né, não existia ainda o profissional de fisioterapia. O médico é que passava a conduta para que o massagista executasse. Então, a gente entra, né, com uma forma de somar dentro de uma equipe multidisciplinar e que hoje nós somos assim, né, referências dentro desse processo de integração dos profissionais. Para quem não conhece um pouquinho da história, né, a gente entre Copa de 58 e 70, né, onde o Brasil conquistou o tricampeonato mundial, né, as viagens internacionais eram feitas de navio, né? E o período da viagem de navio era o período que eles tinham para fazer preparação física, né? Então, eles se preparavam no deck do navio, né? E, assim, eu conheço a história, né? Eu acompanhei muito desse registro histórico, né? E eu vejo como é que você trataria uma lesão de um atleta num desenvolvimento físico dentro de um navio, numa viagem transatlântica, sem a tecnologia, sem nada que não existia naquela época. É complicado, né? Hoje a gente fala que eu machuquei aqui, vou ligar para o Odir, eu pego um avião, um jato particular, 4, 6 horas eu estou aqui no Rio, vou na clínica dele, faço o tratamento, volto. Isso tudo facilitou a profissão. Muito. Mas quando você começou, nada disso tinha, né? Não, nós tínhamos o básico dentro dos materiais. E como é que a gente conseguia entregar resultado naquela época? Então, porque na realidade, quando você tem uma formação, né, que no caso é uma formação universitária, você estuda todos os mecanismos que se tem, né, que possam levar a uma lesão. E aí você tendo o teu conhecimento técnico do que é o corpo, o funcionamento do corpo, e a gente entra como uma forma até complementar, porque na realidade o médico dá o diagnóstico, né? E em cima desse diagnóstico médico a gente busca as formas para melhorar a fisiologia, né, que vai ser da recuperação funcional, para que aquela pessoa naquele tempo ela possa, né, fazer o seu melhor, ou seja, retornar o mais rápido possível. Agora me fala uma coisa, Odir. A gente tem uma proposta aqui no podcast, assim, além da questão transversal do esporte, em tudo que acontece na nossa sociedade, eu busco também sempre saber um pouco da história de cada pessoa que vem aqui, principalmente do lado esportivo. Você praticou alguma atividade esportiva na juventude? Você era atleta, foi atleta? Me conta aí um pouquinho dessa história aí. Eu fui atleta, né, de futsal. Eu, na época, era goleiro, né? E fui... Nem tudo era perfeito, né? Todo mundo quer ser atacante, mas alguém precisa estar no gol, né? Pois é. E quem era o titular nem era eu. Na época era o Nelson Tache. Meu xará, então. Ex-ministro. E é interessante, né? Porque desde criança a prática de atividades ela me levou até fazer o curso de educação física. Então eu fui atleta, né? Fui, graças a Deus, campeão carioca, tricampeão carioca. Jogava por onde? Jogava pelo time do Mackenzie. Mackenzie lá do Meia. Lá do Meia, que eu fui garoto ali naquela época e já, né, crescendo ali. Então, depois eu fui para o time da universidade, né, onde eu fiz minha faculdade também com bolsa, né,
na época, porque eu era atleta. Na época você se formou em quê? Educação física? Educação física, né? E aí, dali, eu fui brincando até uns 25, Mas você 30 não se anos. aposentou por lesão, né? Não, não, não. E uma coisa que me fez afastar até das peladas foi o fato que eu não poderia machucar minhas mãos pela minha vida profissional. Então Isso é eu optei. uma observação importante, né? Eu É o seu optei. objeto de trabalho, né? Exato. Então eu optei por evitar e brincava às vezes, mas na linha, mas sempre cuidando do A meu corpo. consciência profissional sempre pesou mais, né? Você Pesou. sempre teve apoio em casa, família, para essas escolhas, Olha, né? Eu vejo que muita gente hoje ela consegue evoluir no seu lado profissional tendo apoio dentro de casa. Essa é uma parte muito importante. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem essa possibilidade por N motivos, né? Inclusive, né, eu sou de uma época, né, falando assim, em que os pais não eram tão bem informados, não existia assim uma clareza para eles, né? Então a minha mãe era uma pessoa humilde, né, uma pessoa que era analfabeta e a gente que alfabetizou eu e meus irmãos que alfabetizamos minha mãe. E meu pai era uma pessoa muito humilde também. Então eu não tive assim na família pessoas que pudessem dar uma orientação para que eu fosse assim mais além, porque eu sou de uma ocasião que a gente trabalhava muito cedo, como eu comecei a trabalhar com 15 anos, e com isso aí você não ascendia tanto, né? Porque o mercado de trabalho... A vida obrigava, né, você ir para o mercado de trabalho, Exato. né? Então eu fiz até profissionalizante, que na época eu estudei minha vida toda em escola pública, né? Eu era Visconde Cairu. Sim, sim, lá do Meia. Isso, então eu fiz laboratório, né? E foi o que me ajudou, foi a minha primeira profissão. Então você é cria do Meia, né? Cria ali do Meia. Muita gente boa Meia, tem história ali no Meia, né? Tem, Meia, fundamental. Agora só, a gente voltando a falar um pouquinho da profissão, né? Existem responsabilidades, né? Aí essa questão de responsabilidades que a gente passa, principalmente agora com a questão de medicina esportiva e tudo, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com o que a gente fala, faz, cuida, né? Os detalhes são muito importantes, né? Como é que funciona essa relação profissional e o paciente? Seria paciente o termo que a gente usaria para vocês? A gente costuma dizer o atleta, O né? atleta. No caso mais da fisioterapia esportiva. Num âmbito geral, o cliente é sim o paciente quando você está num ambiente mais particular. Então a gente tem, né, a relação com o atleta e eu acho isso fundamental, porque a primeira coisa que você tem que respeitar é a pessoa, né, é o atleta, seja ele qualquer modalidade esportiva, né? E em cima disso é interessante, né, que o profissional busque uma relação que seja profissional, tá? Mesmo que a gente tenha uma afeição pela pessoa. Porque, na realidade, o que acontece? Isso se confunde muito. Alguns colegas se posicionam muito como amigo do jogador. E não como profissional ali. Então, isso aí, que muitas vezes a gente usa o termo boleiragem, acontece. Então, se a pessoa ela é um limite muito tênue, né? Isso. Muitas vezes ela está iniciando e ela fica deslumbrada porque ela vai aparecer numa televisão, porque alguém vai falar dela. E aquilo vai atender ali, um atleta de renome. Exato. E aquilo ali fica um pouco tendencioso. Né? Tem que saber separar, né, a profissão do pessoal. Tem que saber. Né? Então, a relação com o atleta, ela se torna muito transparente e a gente tem que mostrar a autonomia do nosso trabalho, né, e autoridade, para que ele possa acreditar, porque é aquilo, né, por exemplo, o Felipe Melo, desde a sub-17 que eu tratava dele. Então eu passei para ele uma imagem que até hoje eu que trato dele.
Ele adquiriu confiança, né? Confiança, respeito. E eu tenho É uma troca, né? Uma troca. Para você ter uma ideia, né, mais ou menos há anos atrás, né, que eu fiquei 15 anos na seleção profissional, e nesses 15 anos eu saía do Brasil para cuidar dos jogadores na Espanha, jogadores na Itália, na Alemanha. Então, até hoje, se você pegar no Google, você vai ver algumas histórias, né? E com isso aí, é o que é isso? É credibilidade e confiabilidade. É o profissionalismo, né? Exato. Então, não é o estrelismo, né? A relação vai por aí. Tem muito estrelismo na tua área? Tem algumas pessoas. Não precisa citar nome, não. Não precisa não. Pra gente não se comprometer muito, mas tem. Isso aí é da pessoa, né? Não é nem por ser da área. Porque você acha que isso prejudica o desenvolvimento da profissão? Eu acredito assim, né? Porque, por exemplo, num clube, muitas vezes, por um fazer uma coisa, fica rotulado toda a equipe. Então, isso é meio complicado. Então, hoje eu penso o seguinte, se você está dentro de um contexto de equipe multiprofissional, e hoje a equipe é grande, né? Então, você tem que se adequar ao grupo e entendendo que várias cabeças pensam melhor que uma. E não é você a ameixa do pudim. Quem tem que ser é o atleta. Sim, ele é o objetivo final ali. É o centro de todo o processo. E nessa tua passagem aí, nesses anos todos de seleção brasileira, teve algum atleta que foi mais difícil de ser tratado? Olha, dentro da seleção... Assim, aquele caso que realmente preocupou? Eu te digo assim, que nós tivemos, né, casos como o Ronaldo, né? Tivemos casos ali com Júlio César na Copa de 2010, quando ele teve uma compressão do disco, né? E aí a gente fez um trabalho faltando uma semana para a gente estrear na Copa do Mundo de 2010, né? Então foram os casos assim mais notórios. O resto a gente vai conduzindo dentro de uma rotina. É porque é nessa hora que a gente mostra a importância da profissão, né? Exato. Agora, fora da seleção, eu tive assim, uma situação muito especial, que foi com o Eduardo da Silva, que era jogador da seleção da Croácia e era jogador do Arsenal. Então ele teve uma fratura exposta, onde naquela fratura que ele teve, ele tinha que operar no mesmo dia, porque senão corria risco de amputação. Caramba. Da perna. Então foi uma fratura, né, da perna, né, ali mais a nível do calcanhar por ali, né, foi de maléolo, foi bimaleolar, e eu tive essa recuperação com ele no Brasil e lá na Inglaterra. E ali foi assim um divisor de águas na minha carreira, onde realmente esse ali trabalho... você viu que acertou na escolha. Isso, e eles deram para eu tratá-lo 1 ano. Em 5 meses ele já estava jogando. Então... a parte do calcanhar tem a parte do tendão ali, né? Mas que é a parte problemática, né? Uma foi fratura... mais maléolo, foi maléolo, foi o lateral e o medial que quebrou. Então... deu para fazer um trabalho com ele muito bom, né? E uma coisa assim ficou marcada na minha carreira, porque foi uma valorização internacional que a profissão teve, porque saiu em vários jornais, né? O reconhecimento da importância daquele profissional de fisioterapia. Exatamente. Então isso aí foi muito legal, foi um divisor de águas. E assim, a gente para evitar essas lesões, aí já que falou nessa questão toda, né, desses atletas que teve risco de perder, amputar parte, né, do membro e tudo, né, a gente tem alguma prevenção para esses atletas, até para essa garotada, né, que pratica esporte aí, não em clubes profissionais e tudo, né? Tem que tomar esses campos que a gente tem aí nessas cidades aí esburacados, né? Todos sem preparo, que podem causar lesões. A gente tem alguma forma que a gente possa orientá-los para que eles consigam minimizar esses riscos? Então, uma das coisas, né, que dentro lá da seleção que eu trabalho hoje com a base, né, eu tenho
desde garotos da 17 até a 23. A gente vai orientando pelo dia a dia deles, mas os clubes eles têm que se preocupar principalmente com o piso, né? Onde a gente sabe que o mecanismo de lesão está ligado diretamente ao solo, aquele piso que é o campo, onde muitas Que está vezes... muito em discussão hoje essa questão do gramado sintético sim. e suas variantes. Exato. Que tem. Né? Hoje a qualidade do gramado sintético ela é muito superior, mas quando surgiu ele era uma pedra, dos né? indicadores de lesão, né? Principalmente das entorses. Eu vejo o que aconteceu agora com joelhos. Com Soares, né, não querendo jogar em gramado sintético para poder não ter trauma, né? Exatamente. Por lesão de repetição, né? Isso. E aí, porque era muito duro, a gente acompanhou isso, né? Agora aqui no nosso Campeonato Brasileiro e ficou realmente bem evidente essa preocupação com lesão por esses tipos de gramado. Mas eu não digo que é uma tendência irreversível, né? Mas é uma grande tendência da maioria dos estádios a optarem por esse tipo de gramado pelo seu alto uso que ele tem hoje. E a durabilidade do sintético é muito maior. Muito maior, né? Mas em compensação, você tem realmente um desgaste, né? Para você ter uma ideia, eu estava lá na Colômbia com a seleção pré-olímpica na época, no pré-olímpico, né? E o Bruno Guimarães tinha sido contratado pelo Lyon. E aí eu fui com ele fazer os exames, que foi lá em Bogotá. E o Juninho Pernambucano veio com um grupo de médicos, né, para fazer a avaliação. Então, eu acompanhei toda a avaliação e chegou um momento que o médico lá do Lyon me mostrou, né, que ele estava com desgaste do menisco, né? E aí ele perguntando como um garoto desse tão novo e tal. E aí na época eu expliquei para ele que o Bruno ele estava ali direto num piso que era uma grama sintética e naquela época não tinha um padrão que tem hoje. Então que não seria tão anormal acontecer isso, embora ele não tivesse com lesão, né? Mas foi uma coisa assim, propenso, foi uma a coisa desenvolver. Que me chamou a atenção, né? Porque na realidade, independente, né, de ser uma grama sintética ou uma grama comum, a gente orienta os atletas para que eles possam prevenir as lesões através de muito trabalho, né, de fortalecimento, um trabalho ali de propriocepção, um trabalho que seja mais específico e com outros componentes da equipe, né, como o fisiologista que também dá o seu recado para que eles possam ter ali uma forma melhor de fazer uma reposição. Então isso acontece. Além disso, a gente tem o quê? Os procedimentos de prevenção que hoje a gente chama aí de processo de regeneração, né? Então, o atleta ele tem um jogo hoje, ele no dia seguinte ele tem que fazer um processo de regeneração para que a fisiologia dele seja ativada cada vez mais e ele se recupere. Acelere, né, o processo de recuperação. Isso, porque com isso ele vai recuperar a sua forma, né, num tempo muito mais rápido pelo fato dele ter mecanismos, né, e hoje a gente com a tecnologia... É isso que eu ia falar. Então hoje entra muito a importância do desenvolvimento da tecnologia com equipamentos aí para poder acelerar o processo e melhorar a qualidade de recuperação desses atletas. Exatamente. A tecnologia ela está aí e aí se eu fizer, muitas vezes, né, eu estou dando aula, eu mostro os materiais que eu usava no início do meu trabalho na CBF e mostro os atuais. Então é assim uma coisa assim muito gritante. É aquela lâmpada vermelha para aquecer. Antigamente era. E hoje não, hoje é completamente diferente. Não, hoje né? não. Hoje a gente tem outros mecanismos e técnicas que são muito mais avançadas e com comprovação científica. Inclusive em vestiário, né? Depois que você toma banho, você tem as lâmpadas para te secar também, né? Isso, tem tudo. Tem todo um processo, né? Quem está do lado de câmara frigorífica. Quem está do lado de fora não tem noção, né? Mas você tem lâmpadas dentro do vestiário para você poder, quando sair, se secar. Exatamente. Tem todo um processo aí de recuperação, né? Isso. Além do gelo, né? Isso, e é muito legal porque
nós vimos um desenvolvimento no Brasil muito grande, né? A gente que tem a oportunidade de ver outras formas, né, de trabalho fora do país, a gente vê que o nosso país também acompanhou essa evolução. Então, hoje você tem tudo que lá fora você poderia ter e aqui também tem. Até porque a gente tem uma... eu não sei se... Obviamente não é uma vantagem, né? Mas é uma facilidade no desenvolvimento, né? Os nossos gramados não são bons, né? Assim, óbvio, melhorou muito com os anos, óbvio, né? Mas você se comparar com a Europa, Estados Unidos, os nossos gramados não são bons. Então, a chance de você desenvolver lesões, traumas, Sim, problemas musculares, osteoarticulares... Falei certo, não falei? Falou. Então, é muito mais propenso você desenvolver isso no Brasil. E aí acaba que a medicina acaba sendo mais aplicada aqui do que lá fora. Ou eu estou falando besteira? Na realidade é o seguinte, né? A nossa medicina, ela evoluiu muito, né? A medicina esportiva. E o que é muito interessante é que a gente amplia isso, né? A gente tem a visão do futebol, mas em qualquer modalidade esportiva hoje, os atletas já estão muito mais conscientes, né? E com isso aí melhora muito mais, né, na condição de prevenção. Então, eu vejo como uma forma muito positiva, né? Até porque a gente tem essa questão de recuperação de jovens atletas, né? É completamente diferente da pessoa já de mais idade, né? A questão, né, a recuperação é mais fácil no jovem, mas é mais complicada no jovem também, né? Aí depende também do tipo de lesão, né? Porque algumas lesões, né, são características da idade. Por exemplo, você tem a dor do crescimento, que é eu passei por isso. O Osgood-Schlatter, né, que é uma proeminência na tíbia, onde ali dá uma irritação e o garoto fica com dor e tal, né? Você estica muito rápido, né? Aquilo que a nossa mãe falava, não, você está esticando. Isso, a doença do crescimento, né? Então, de acordo com a faixa etária, a gente sabe que as complicações, por exemplo, de um atleta que ele passou dos 30, já é muito mais muscular do que articular, né? Então, existem lesões que são mais características daquele atleta que joga, por exemplo, na lateral, que faz muito movimento repetitivo, aí leva problema de pubis. Então, cada uma tem a sua, né, a sua história. E aí a gente vê o mecanismo e procura trabalhar, né, para que a pessoa ela não vicie naquele tipo de movimento. E aí nisso daí a gente desenvolve um plano de... Assim, porque a gente tem o preparador físico, a gente tem uma equipe multidisciplinar, né? Para qualquer esporte, né? De alto rendimento. Hoje, então. Né? E como é que se dá essa relação entre todos esses profissionais com a área de fisioterapia, por exemplo? Que a gente imagina que a fisioterapia ela só trata quando dá problema. É só quando dá problema? Não. Não. Pelo contrário, né? É uma engrenagem que a gente tem que precisa estar em sinergia para poder alcançar os melhores resultados com aqueles atletas. Exatamente. Né? Até porque hoje você fala, né, numa equipe de saúde, então onde contempla diversos profissionais, né, que nutrição, você vai contemplar até odonto, né, você vai contemplar o médico, o fisioterapeuta, o preparador físico, enfim, a gente chama de equipe de saúde. E você tem uma equipe que é uma equipe administrativa, que tem que ter todo o conhecimento para fortalecer a logística, e você tem a equipe técnica. Então, hoje, você participa de todo o processo reunindo, no caso, as 3 equipes, né? E a partir daí, se traça ali as metas para que você possa atender a necessidade do atleta. Ou seja, é uma solução colegiada. Exatamente. Agora, lógico que tem a especificidade, mas isso está ligado a justamente a área, ela tem que ter ali, ao meu ver, um líder
que possa responder por todos. Mas muitas vezes a discussão ela é geral. Então, cada profissional tendo a sua responsabilidade e levando, vai somar. Só não pode ter a vaidade, porque aí é que complica tudo. Mas quando você tem pessoas que comprometidas com o resultado. Exatamente. O cara tem que entender que o atleta é o centro de tudo. Nós estamos trabalhando para ele. Quem tem que aparecer é o atleta. Sim, sim. Né? Nós somos ele é o objetivo da profissão de todo mundo ali, né? Exatamente. Se não existisse o atleta, ninguém estava trabalhando ali. Então, as estratégias elas são montadas. Por exemplo, o treinador precisa de um atleta. Pois não quer perder aquele atleta. Ele não pode, porque está dentro do esquema que ele está trabalhando. Só que a gente tem que jogar aberto. Olha, se atleta, dá ou não dá, né? Dá ou não dá. Não pode ficar naquela, né? E isso acontece muito. Às vezes, o atleta ele é forçado, né, a entrar numa situação e filho feio não aparece o pai. Então, o que acontece? Ninguém assume. Aí o atleta, muitas vezes, ele é rotulado por uma questão que ele foi usado. Então, isso aí pode acontecer, né? E a gente que trabalhou em clube muitos anos, a gente sabe... Você passou por clube também, né? Passei. Primeiro eu comecei, né, na seleção de deficientes. Eu comecei a trabalhar com portadores deficientes, fui para 3 Paralimpíadas. E como é que foi essa experiência lá com eles? Então, na Porque época... a gente hoje tem mais visibilidade, tudo, né? Hoje tem Mas quanto tempo tem isso? Isso foi em que ano? Eu comecei em 88, né? Em 96 eu fui para Atlanta, onde a gente foi com a primeira delegação, né? Junto a um comitê, que foi quando criaram o Comitê Paralímpico, né? E aí depois fui para Sydney e depois para a Grécia. Isso aí foram 3 Paralimpíadas, onde nós começamos na década de 80 captando os atletas, porque nós não tínhamos... Não tinha, né? Então a gente a deficiência existia, mas não tinha o atleta, exatamente. Né? Então a gente ia em alguns lugares assim, via um cara, né, vamos embora. E trabalhava. E aí começava a trabalhar. Então isso aí foi dando certo. Eu era da ANDE, Associação Nacional de Deficientes, e do Clube de Otimismo, né, que é ali no Meia. Sim. Aí dali a gente relacionando e a ANDE ela era nacional, e aí foi. E chegamos ao ponto de ir para Atlanta, né, onde eu fui o único fisioterapeuta para todos os atletas. E deu vazão? Deu, porque, meu amigo... Eles são dedicados, né? São. Eles são focados nas regras de tudo. Eu tinha todas as deficiências. Eu tinha um amputado, eu tinha um cego, eu tinha o paralisado cerebral, eu tinha uma série de coisas. E aí cada um dentro de uma modalidade. E a gente ia cobrir a modalidade, voltava, era um rolo danado, mas deu certo. E aí, isso foi em Atlanta. Em Sydney, Atlanta 96, né? Em Sydney já tínhamos 3 profissionais, né, eu e mais 2 pessoas. E na Grécia já se tinha o quê? 12. Hoje são mais ou menos 30. Deu uma mudança, né? Considerável, hoje, né? E hoje existe toda uma infraestrutura do governo federal, com o Banco do Brasil, todo fomento, né, para a modalidade. Exatamente. E se tem aí o exemplo, né, desse sucesso internacional que a gente está tendo aí, né? Então, a gente tem um exemplo do nosso multicampeão, né, do Clodoaldo, né? Isso, Clodoaldo. Tem uma série de exemplos aí que, graças a Deus, hoje é de superação pura, né? Exato. Aí, quer dizer, então, o esporte paralímpico, né, foi assim o início. Depois eu fui para a América em 92. América aqui do Rio. América do Rio. Aí Mequinha, né? O Jorge Elal, né, era do Flamengo e tinha um projeto da Davene, né? E aí eu fiquei no América 2 anos e depois fui pro Botafogo. Aí do Botafogo começaram as conquistas, graças a Deus, né? Que a gente... As últimas, né? Não sei se foram as últimas, mas participamos muito bem, né? E isso já desde 94, 95 o time foi campeão brasileiro. 97 nós fomos campeões carioca. 98 Rio e São Paulo. 99 fomos vice da Copa do Brasil, Maracanã. Sim, sim. E aí nós caímos em 2001, né? 2002 caímos. Mas aí eu já estava lá na CBF em 2001 e dali eu fui convidado para montar a fisioterapia da base e ficar no profissional.
E a partir dali eu tive que largar o Botafogo, né? Então eu saí na Até para ocasião. poder montar uma estrutura que não existia ainda, exatamente, né? eu levava meus materiais. E aquilo ali foi, né? Eu fui crescendo ali dentro da CBF. Graças a Deus fui para algumas Copas do Mundo, fui para as Copas de Confederações, fui para a Olimpíada, eu fui para 3 Olimpíadas. E graças a Deus as coisas funcionaram e funcionam até hoje, né? Então, essa foi a trajetória de clube e transição com a seleção. E muito rápida, né? Porque se ele for contar toda a história que ele tem, a gente vai gravar umas 4 horas e meia aqui, né? Eu conheço o Odir há 21 anos. Não dá nem 10% do que ele já fez nesses 21 anos para ele contar essa história toda. Não, deixa quieto. Né? Professor universitário, fisioterapia, clínica, centro, parte social, Paralimpíadas, clube, seleção, base, viagens. Qual foi o atleta mais famoso que você já tratou? Olha, eu tratei aquela seleção de 2002, né? O pessoal era famoso, né? Então, eu tratei também atletas internacionais, né? O Messi, por exemplo, né? Foi uma pessoa que o Daniel Alves me levou para fazer um trabalho com ele. Enfim, é importante, né, a gente tratar. Ver a efetividade do seu trabalho em campo, exato, né? O bacana é isso, que a gente, quando gosta do que faz, a gente, né, parece estar brincando fazendo aquele trabalho. Então, é muito prazer que a gente é satisfatório, né? Você se sente realizado, né? Exatamente. Agora, assim, e mais alguém da tua família seguiu a tua profissão? Você tem quantos irmãos? Nós somos 4. 4, né? Ninguém quis se aventurar pela Não, eu tenho um fisioterapia? Sobrinho, eu tenho assim, né? Porque a gente que veio de uma vida um pouco difícil, né? Quando um ascende, ele tem que olhar para sua família, né? Sim, então, ele passa a ser referência, Deus, né? Graças a Deus eu pude fazer pelos meus sobrinhos e hoje eu tenho um sobrinho, né? Que é fisioterapeuta, ele era da Marinha, né? Hoje em dia ele está lá em Maceió com uma clínica. Teve também no futebol no Flamengo. Ah, legal. E seleção sub-17, sub-20. Trabalhou com o Neymar na época até das sub-17. Você se sente orgulhoso disso, de sentir essa questão de ser referência para a família e você vê alguém seguindo os seus passos? Como é que é? O que é legal. Como é que lida? O Odir lida com isso? Eu lido numa situação assim, né? Eu penso que cada um tem que escolher aquilo que quer ser, né? E quando você se torna um espelho, porque esse meu sobrinho, eu ajudei muito desde quando ele era pequenininho, eu ajudei a criá-lo, né? E ele hoje, ele é um homem e ele foi assim se direcionando para a minha formação, né? E eu tenho um outro também que é preparador físico, que é professor de educação física, né? E que também na época eu, por ser professor de educação física, ele também seguiu os passos, enfim, é muito legal, né? Porque eu sei que a família ela é a base de tudo, então a gente vibra, né, com o sucesso da nossa família. Agora, meus filhos não seguiram, né? Não. Alguém tinha que salvar, né? Não, meus filhos... E eles optaram por fazer que carreira? Meu filho é cineasta e minha filha, ela fez relações públicas, se formou agora. Ah, que legal. E tá aí, né? Tá na batalha agora, né? Cada um conquistando seu espaço, né? Exatamente. Mas ninguém seguindo. Não seguindo, mas com o apoio da gente, né? Porque se lesionarem, tem alguém em casa para cuidar, eu entendi. Pois entendi. Ainda mais ele que é skatista aí, tá sempre mas tá na moda então, né? Agora virou esporte olímpico, né? Mas faz desde 10 anos. Já fez muita lesão? Ele um pouquinho. Um pouquinho? Já machucou um pouquinho, sim. Foram casos complicados que exigiu um esforço profissional muito grande? Não, nada disso. Não? Foi coisa do dia a dia. Agora, sim, tem uma coisa que eu quero muito abordar nessa questão de fisioterapia, né? A gente até bateu um papo rápido antes da gente começar a gravar sobre isso. A gente tem falado muito hoje do futebol feminino, né? A questão da abertura, da igualdade,
do, do- das oportunidades, né, para o futebol feminino poder crescer no nosso país e num nível mundial, né? Óbvio. Só que eu tenho me preocupado muito com uma coisa, até pela minha experiência de 30 anos de futebol, eu vejo muita gente preocupado com marketing comercial, televisão, competições, e eu não vejo, pelo menos não é público isso, né? É preocupação com a parte de fisioterapia e fisiológica das atletas, tá? A gente sabe que hoje os profissionais da sua área, eles são focados, preparados, qualificados para o atleta masculino. E a parte feminina é completamente diferente. Fisiologia, estrutura, hormônios, tudo é diferente. E eu não vejo profissionais sendo especializados para tratar somente da atleta, né, do atleta, né, feminino ou da atleta, enfim, cada um com a sua forma de aplicar o português, né? Eu fico muito preocupado com uma questão que é a lesão do LCA, que a gente sabe, para muita gente que não, às vezes não tem acesso, o maior índice de lesão de LCA é no universo feminino, no esporte feminino, por uma questão fisiológica. E eu não vejo ninguém tratando especificamente isso. Como é que é a sua visão em relação a isso? Então, a gente tem que entender alguns aspectos, né? Bom, se você analisar que o futebol feminino no Brasil ele é uma novidade, né? Sim, Você relaciona com Estados Unidos, Canadá, Japão, entre outras potências do futebol feminino, relaciona que eles têm toda uma estrutura voltada para as mulheres, né? Hoje a fisioterapia ela tem uma disciplina que é saúde da mulher, que eu acho que é um bom caminho para os alunos terem ali uma formação onde entendam qual a fisiologia da mulher, né? Principalmente por quê? Porque há tempos atrás até utilizavam como doping, né? Ali as formas, né, que a mulher tinha para botar hormônio, essas coisas que período, por exemplo, período menstrual, essas coisas que poderiam favorecer e isso jogar até como doping, né? Então a gente tem que entender que o profissional, ele para lidar com esse grupo feminino, ele tem que conhecer a fisiologia feminina e a própria estrutura óssea da mulher, que, por exemplo, se ela tem mais problemas nos joelhos, é porque ela tem uma tendência ao valgo, que é uma aproximação dos joelhos devido à pelve que é mais larga da mulher do que do homem. Então a gente entende que existem todas as formas hormonais para se equilibrar e que essa mulher ela tem que fazer um trabalho, né, de acordo com a avaliação que se tenha, porque você tem que avaliar a força, você tem que avaliar todos os movimentos para você fazer o quê? O equilíbrio, tá? E com isso ela tem que manter ali uma preparação física que esteja ligada diretamente ao que pode impedir, porque o ligamento cruzado anterior, ele é muito forçado, né, em todas as pessoas pelo fato dela ter estabilidade ali para poder andar, correr, etc. Então, se ela tem um falseio ali qualquer ou se ela tiver com um desequilíbrio muscular, ela vai fazer uma gaveta, ela faz ali uma instabilidade da articulação. E essa instabilidade é que vai levar, pelo mecanismo de lesão, que vai ser pisando e fazendo uma entorse, ela vai ter ali uma ruptura. Então, eu penso que os profissionais deveriam se dedicar mais, se aprofundar mais na fisiologia feminina e entendendo que a biomecânica da mulher está ligada diretamente a essa postura. tá. Entendeu? Porque como o futebol feminino hoje já tem até a possibilidade, né,
do Brasil vir a sediar o próximo Mundial de 2027, salvo engano, né? Que entregou o caderno agora, semana passada. Então, a gente tem que desenvolver melhor essas questões aí, médicas e fisiológicas, para que a gente consiga levar o patamar do futebol feminino brasileiro, né, num nível de que a gente tenha excelência e busque os títulos, as vitórias, as conquistas que todo mundo almeja dentro da profissão, né? E principalmente porque hoje existe uma obrigação dos clubes da Série A em colocar suas equipes. Então você não pode colocar só porque existe ali uma exigência da FIFA, né? Tá entendendo? Você tem que colocar, mas dando estrutura para que as atletas possam desenvolver de forma correta, porque senão vai acontecer uma incidência maior de lesões devido até à falta de estrutura. Sim. Vamos torcer, né, para que as universidades, os centros de formação enxerguem, né, essa demanda, os profissionais busquem essa qualificação adequada e os clubes entendam que precisam investir nessa questão física e fisiológica das suas atletas para alcançar, né, os títulos e as conquistas aí que são importantes, né? É uma realidade. É uma realidade, Nós é estamos irreversível. vivendo essa realidade. Então, a gente precisa fazer o melhor, né, para que se desenvolva da forma correta, né? Uhum. E, enfim. Odir, me fala uma coisa. Ao longo dessa sua carreira, vamos chamar assim, vitoriosa, né? Graças a Deus. Essa é a parte importante, né? Desafios foram impostos, né? E qual é o principal desafio que você tem aí da tua vida profissional aí, que você possa compartilhar aí como experiência motivacional para quem queira entrar na carreira? Então, eu penso o seguinte... Porque só sucesso não ajuda, né? A gente cresce muito lógico, na dificuldade, lógico, né? A gente... eu tive minhas experiências, principalmente no hospital, que trabalhei no sistema SUS de saúde, né? Durante 38 anos, né? E me aposentei. E posso dizer para você o seguinte, que para quem gosta do que faz, tem que ser completo. Eu acho que você não pode parar de estudar nunca. Eu acho que você tem que ter, além da boa formação, a prática. Hoje, você vê, eu como professor universitário, eu vejo que a prática fica muito falha nas universidades e muitas vezes os alunos querem até estagiar comigo porque eu ponho a mão na massa e, como eu digo, né, eu sou um fisioterapeuta raiz. Então, não é Nutella. Naquele tempo a gente metia a mão e até hoje, não tem essa. Na minha clínica eu é que atendo. Se eu tiver um estagiário, ele vai me acompanhar, mas eu que boto a mão. Então, o que eu acho que falta hoje é isso. Porque você tem muita gente que está chegando até um doutorado, mas que não tem nenhum tipo de prática. E isso aí eu acho que só dificulta teoria, muito, né? muito. Então, é uma coisa que eu aconselho, né, a garotada que está vindo, é justamente que elas tenham uma boa formação, que ela possa ter uma cabeça muito aberta no esporte, porque ela não trabalha sozinha. O sucesso, ele é de todos, não é de uma pessoa. Então, se o cara está entrando, ele não pode dizer que ele é que é a ameixa do pudim. O bambambam, tem né? que entender. Ele faz parte de uma engrenagem. Ele faz parte, exatamente. E que com isso vai somando, porque, como eu falo, né, a gente mostra o nosso conhecimento no momento certo. E ali você vai dividindo com os colegas e todos eles ali a gente vai crescer. Então, eu acho que tem que ter ética profissional, tem que respeitar os outros profissionais, né? Porque muitas vezes passam por cima e isso aí é uma coisa muito complicada. Então, tem que ter boa formação, ética profissional, empenho naquilo que faça, porque a gente que trabalha com futebol não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada disso, né?
É 24 horas, né? Exato, e estudar sempre, porque as coisas mudam, é o que eu falo, quando eu comecei e como eu estou hoje, então eu mostro, quando eu dou uma palestra, eu mostro todos os aparelhos, eu mostro tudo que eu fazia ali, que era o simples, mas numa época que ninguém sabia como fazer o simples. Não tinha referência, né? Não tinha. Então, E então aquele simples já era complexo naquela época, né? Então hoje é aquilo, a gente se atualiza e vai usando e entendendo que não é porque hoje, né, nós temos ferramentas muito mais evoluídas que eu vou desfazer daquilo que me deu a origem e a base de sustentação. A gente aprender com quem faz. Com quem faz. Hoje a gente usar só a tecnologia, né? Não agrega, né? Pegar uma BMW e o cara não sabe dirigir. Não sabe dirigir, né? Então é complicado. Mas também não precisa dirigir um Fusquinha, né? Exatamente. A gente aprendeu com Fusquinha, né? Pode confessar que eu sei. Eu aprendi, claro. Todo mundo. Todo mundo, né? Bicicleta e Fusquinha. Não, faz parte, né? Mas, Odi, assim, até para a gente poder finalizar aqui nosso bate-papo, né? Uma coisa aqui que eu tenho pensado aqui, quando a gente tem feito essa proposta aqui de bater um papo com as pessoas, né? É demonstrar a importância do que o futebol representa na sociedade. Futebol não, perdão. O que o esporte representa na sociedade, né? Então, assim, quando eu cheguei assim, eu vou falar sobre além do jogo, né? Porque eu vejo que muita gente fala do que acontece nas 4 linhas, né? A partida em si, não importa a modalidade esportiva, né? Mas a gente, às vezes, não aborda muito em tudo que acontece ao redor para o esporte acontecer, né? E aí, nesse bate-papo, surgiu a ideia da gente trazer pessoas aqui que a gente possa estar abordando sobre o que orbita o esporte, que às vezes muita gente não aborda ou às vezes não conhece que existe, né? Turismo, educação, saúde, tecnologia, tudo passa, né, pelo esporte, a importância que o esporte tem para a sociedade como um todo. Dentro desse critério, fala pra gente, o esporte, o que ele foi importante na sua vida? Além de, ele deu a escolha que eu quis fazer fisioterapia. Beleza. Mas, fora isso, o que o esporte marcou na sua vida? Então, eu penso que o esporte é um agente transformador, né? A gente que veio assim de uma vida mais difícil, a gente entende que todos os valores, né, eles eram vistos dentro do esporte, né? Valores diversos de respeito, de solidariedade, uma série de formas em que as pessoas elas começam a ter ali as primeiras regras. E essas regras são regras da vida, né? Muita gente fica triste quando vê que as escolas não têm mais a professora de educação física, né? E eu dei aula em escola, dei aula do pré-escolar até o normal, dava aula para todas as etapas, né? E eu fazia todo aquele trabalho corporal com as crianças através da ludicidade, através dos jogos, da recreação. E com isso, ele estava trabalhando tudo, né? Ele estava trabalhando o seu corpo, o reconhecimento do seu corpo, o reconhecimento do outro. Ele estava trabalhando a imagem corporal dele e as valências psicomotoras, que era equilíbrio, coordenação, ritmo, né? Então, tudo isso a gente consegue no esporte, né? E a gente sabe que existe o esporte mais de uma sociedade mais carente, existe do pessoal que tem uma condição maior, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho assim um exemplo muito presente agora, que é uma menina que o pai dela me procurou perguntando se eu poderia tratar dela, que ela fez uma lesãozinha. Ela fez uma lesão muscular. E aí o pai dela falou assim, olha, eu moro aqui na rua da sua clínica e eu gostaria que o senhor visse para mim, mas eu estou sem dinheiro para pagar.
Aí eu falei para ele, vamos ali, vamos lá, vamos ver. Aí peguei, avaliei a menina, vi que era uma lesão muscular, comecei a tratar, e o pai dela me falou, ela com 15 anos, campeã carioca de tênis. Porra, tênis? Tênis não é um esporte que é muito comum para crianças que não têm o recurso. Sim, um E aí esporte eu mais elitizado, achei né? interessante. Eu falei assim, olha só, vamos fazer o seguinte, ela vai tratar comigo e eu vou prepará-la para ela poder ir prevenir as lesões. E assim eu fiz. Ela hoje, ela é campeã carioca, brasileira, sul-americana. E ela está com 15 anos, né? Já fez 16 agora. Então, é isso que eu estou colocando. Ela, além, ela está estudando e tal, e está conquistando e vai ter uma vida muito boa, porque eu já falei para ela, garota, você escolheu o tênis por quê? Ah, porque tinha um senhor que gostava de mim e começou a me ensinar. Ela tinha 5 anos. Hoje, ela é campeã. Então, eu penso assim, que as oportunidades que as pessoas têm que ter é justamente essa, que os nossos governantes têm que olhar, porque isso a gente vê que um atleta numa universidade americana, ele é um deus. É um deus. Então a gente não O tem essa esporte é a realidade. base central. Exato. Então a gente não tem essa realidade no Brasil de dar oportunidade para as pessoas. E aí você vai seguir por aí, você vai encontrar, né, como o Fernando Diniz no outro dia falou, né, do John Kennedy. Quantos John Kennedy tem por aí? Né? E eu Muitos. trabalhei com ele agora, né, lá em São Paulo, semana retrasada que ele está na Olímpica e eu fiquei com ele lá, eu conversei muito com ele. E você vê mesmo, né, que vai agregando, que vai botando a cabecinha no lugar e assim as coisas vão É aquilo que você acontecendo. falou, né? Um agente transformador, né? Exato. Então o esporte, sabe, é uma coisa assim divina. E pena é que a gente não tem um incentivo, né, das autoridades para poder, ao invés de derrubar uma Gama Filho para fazer um parque, a gente tinha que fazer um centro esportivo para dar oportunidade para a criação de novos atletas. Para desenvolvimento, né, de novos Exatamente. atletas, né? É Mas acreditamos sim, num futuro melhor, né? acredito. Somos brasileiros, né? Exato. E vamos lá, vamos ganhar E vamos. esse Pode. Gostaria de agradecer aqui a oportunidade de você estar batendo um papo aqui com a gente, a sua disponibilidade, tá? Prazer. E, gente, queria agradecer aí vocês estarem nos assistindo, tá? Até a próxima. Não deixem de seguir as redes sociais. Deixe seus likes, seus comentários, que é muito importante para que a gente possa estar tendo a oportunidade de trazer pessoas profissionais, pessoas comuns aqui para falar um pouco sobre a importância do esporte na vida da nossa sociedade, além do jogo, tá bom? Obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Nelson, pela consideração e carinho.